E aí, estudante, bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai ver sobre queda livre e lançamento vertical. Dois conceitos que eles vão se assimilar, tá bom? Quando a gente falar de queda livre, a gente já vai associar o princípio de queda normal, como se a gente tivesse sido liberado em um determinado ponto no céu e a gente vai seguir em queda, a gente vai seguir caindo nesse ponto. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas animaçõezinhas, eu adoro animação. Então, pessoal, a gente tem um exemplo do Frajola caindo, ele é solto a uma determinada altura e ele segue o seu movimento de queda. Claro que a gente não vai ter esse exemplo de ficar parado no ar, né, como na animaçãozinha. E aqui a gente vê outros exemplos de queda, um mais prático, aquele brinquedozinho no parque, quando a gente cai. Tudo isso a gente está associando à queda livre. E tudo isso a gente vê no cotidiano. Claro que esses exemplos do desenho que eu falei para vocês não vai, né? A gente não vai ficar parado no ar quando a gente cair de um galho, a gente segue caindo desse galho, né? E esse brinquedo do parque, ele já é mais real, né? Então aqui a gente vai tratar de princípios físicos que a gente vê no nosso dia a dia e como a gente pode calcular eles, tá bom? Inicialmente, a queda livre é justamente esse movimento vertical que consiste na queda dos corpos sem efeito da força de atrito. Quando a gente fala de força de atrito, a gente lembra logo daquele chão áspero, né? Mas nesse caso, essa força de atrito, ela vai ser a nossa própria atmosfera, a atmosfera terrestre. Por quê? Porque a atmosfera terrestre, a gente tem um exemplo das correntes de ar, a gente tem a resistência do ar presente nela. Tinha um brinquedo na minha época de criança, que a gente ficava soprando e a bola ficava parada no ar. Justamente por conta desse vento presente, a bola ficava flutuando, né? É legal quando a gente vai associar a nossa atmosfera terrestre, porque é um exemplo que a gente pode associar a, por exemplo, um helicóptero parado. Por que o helicóptero fica parado se a Terra está em movimento? Justamente porque esse movimento do ar vai acompanhar a rotação da Terra. Fantástica, viu como a física é linda? Então o Enem ele vai procurar associar fenômenos do seu cotidiano para poder problematizar suas questões. E a queda livre, ela está presente, né, no nosso cotidiano. Aqui a gente tem as fórmulas da queda livre. Olha, se você não viu, eu aconselho você a assistir à nossa aula de movimento uniformemente variado, o MOVE. Por quê? Porque quando tratarmos de queda livre, a gente está falando justamente disso, um movimento que ele vai variar. Ah, mas como que vai funcionar? Qual será a sua aceleração? Adivinha qual será a aceleração? A aceleração vai ser do local onde você está. Estou falando do local, mas vou falar do planeta Terra, né? Quando ele for falar as questões, a maioria ele vai colocar a gravidade do planeta Terra. Mas ele pode cobrar também a questão da gravidade na Lua, um exemplo, né? Claro. E aí a gente tem as mesmas fórmulas, ó. Como a gente está tratando de um movimento na vertical, a gente vai trabalhar com a altura. Olha que legal. A altura, um movimento na vertical que tem uma determinada altura. Esse movimento, ele vai ter uma aceleração. Lembra que quando a gente tem aquela formulazinha de move, a gente vai tratar de aceleração? Olha aqui embaixo dá de ver, né? A gente ainda tem aquela formulazinha, o voat. Aqui a gente coloca o azinho. Já quando a gente tratar da questão de lançamento vertical ou queda livre, a gente tem que a nossa aceleração é a aceleração da gravidade. Essa aceleração ela foi batalhada para a gente conseguir chegar nesse resultado, nesse valor, né? Demorou muito tempo. Só que quando Newton chegou nesse valor, a gente já estipulou alguns princípios, que um corpo que ele é solto a uma determinada altura, ele já tem sua aceleração, a própria aceleração da gravidade. Isso é fantástico, é lindo. E aí a gente utiliza as fórmulas que a gente tem do MOVE. Aquela questão do sorvetão. Ah, mas não tem um S aqui, professor. Você pode colocar lá o sorvetão normal, ó. Vamos substituir aqui, ó. Substituir não, escrever ela aqui, ó. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Chegamos ao sorvetão. Perceba que a gente só mudou literalmente as letras que a gente tem dessa forma. Substituímos também a aceleração agora, ela não vai variar, ela vai ser uma constante. Essa constante é a aceleração da gravidade, tá bom? Ela pode ser aproximadamente, a aceleração da gravidade, de 10 metros por segundo ao quadrado.
Para ser mais preciso, ela é geralmente 9,8. Essa 9,8 é a aceleração da gravidade, só que eles aproximam para 10, para ficar mais fácil da gente resolver os cálculos, né? As nossas fórmulas, utilizar nas nossas fórmulas. E aí a gente segue. Professor, tem a possibilidade de não termos tempo na questão? Tem. E se não tiver tempo, a gente aplica Torricelli, tá bom? Essa equação da Torricelli, ela vai ser utilizada quando não nos fornecer o tempo gasto. Aí aqui vai ser a variação do espaço. Lembra que a aceleração ela vai ser a gravidade? Pois é. E o que vai diferenciar? Por que aqui também está mais ou menos? Olha que legal. O que vai diferenciar a questão da queda livre com o lançamento vertical? A queda livre é quando um corpo ele é liberado de uma determinada altura, ele é solto aqui. Ó. Não vou soltar, né? Mas ele é solto e aí ele tende a cair. Sua aceleração, a gravidade, ela pode ser positiva ou negativa. Vai do seu referencial, tá bom? Mas geralmente, quando é queda, a gente associa a gravidade positiva. E quando a gente tratar de um lançamento vertical? Um lançamento vertical é quando você joga um objeto para cima. Você jogando, arremessando esse objeto para cima, ele vai ter a sua aceleração reduzida até chegar no seu ponto mais alto. No ponto mais alto, nesse instante, ele tende a voltar a cair. Então, ele vai ter uma aceleração, vai ter uma velocidade, até chegar ao ponto mais alto em que sua velocidade é zero e ele tende a cair, retornar. Esse é o lançamento vertical. Então, significa que, quando a gente tratar de queda livre, é quando um corpo ele é liberado a uma determinada altura. Quando tratarmos de lançamento vertical, é quando esse objeto ele foi arremessado para cima e volta a cair. Eu fiz essa curva, só que não vai ter essa curva, é só para representar, tá? Ele vai seguir em linha reta e volta de novo. Professor, por que a gente considera sem atrito, então? Porque se a gente for tratar de uma pedrinha, quando a gente arremessa ela para cima e ela cai, a gente vai desprezar aquela resistência do ar, porque a resistência do ar dela vai ser muito pouca. Ou seja, quase não vai existir essa resistência. Então, geralmente, ela é desprezada. Bichinha, tadinha. Então, vamos seguir para o gráfico, né? Matematicamente, quando tratarmos de gráfico, a gente está falando do seu comportamento. Como aqui a gente fala em uma aceleração, em um tempo ao quadrado, a gente vai lembrar justamente daquela equação quadrada, né? A gente tem na matemática, que é a equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, ela forma uma parábola. Mas perceba nessa imagem aqui ao lado, o objeto sobe, desce, quando ele chega na sua altura máxima, a sua velocidade é zero e ele tende a retornar. Esse é um conceito bastante importante. Você tem que ter isso em mente, tá bom? Quando o objeto ele chega à sua altura máxima, o que acontece? A sua velocidade é igual a zero. Só isso. E aí o Enem ele cobra bastante, tá bom? Principalmente esses conceitos que a gente tem de física. Ó, aqui eu coloquei um experimentozinho bastante legal, que é justamente o experimento de Galileu. Você que está em casa, você vai fazer o seguinte agora. Você vai pegar uma bola e você vai pegar uma pena. E aí você vai soltar elas duas. Sabe o que Galileu disse? Galileu disse que quando eu soltasse essa bola e essa pena, elas iriam cair em um mesmo período de tempo. Elas iriam gastar um mesmo tempo para que elas atingissem o solo. Galileu, ele estava maluco? Não, não estava. Porém, ele estava considerando como se não existisse a gravidade, como se não existisse a resistência do ar. Ou seja, em um ambiente em que não tem atmosfera, em que não tem esse ar, a gente teria que a bola iria cair ao mesmo tempo que uma pena. Só que aqui a gente sabe que como tem resistência do ar e temos atmosfera, não vai, né? A pena por ser leve, ela vai flutuar e vai demorar mais tempo a cair. A bola, ela vai cair primeiro. Só que tem esse experimento na Lua. Os astronautas, eles soltaram um martelo ao mesmo tempo que soltaram uma pena. Viram que eles estão em uma linha reta? Olha que legal, né? Significa que, como na Lua não tem atmosfera, ambos iriam cair no mesmo período de tempo. Esse conceito é legal. E ele já caiu no Enem, tá bom? Também.
E aí, a gente vai ver esse tipo de questão no vídeo de resolução de exercícios. Então, a gente se vê lá, tá? Olá, estudantes! Vamos partir agora para a nossa aula de resolução. Essa aula vai ser para a gente resolver alguns exercícios envolvendo queda livre, tá bom? E lançamento vertical. Vamos lá. Primeira questão. Um experimento foi montado com o intuito de determinar o tempo de queda livre de corpos com tamanhos e massas distintas. Para isso, utiliza-se uma prateleira de 50 centímetros do chão, onde foram colocados 3 frutas, conforme a figura. Em um determinado instante, a prateleira foi removida, liberando todas as frutas simultaneamente. Considere o tempo de queda da melancia como T1, do melão como T2 e da maçã como T3, desprezando-se as forças dissipadas. A relação entre os tempos de queda das frutas é... Aqui, pessoal, ele vai perguntar para a gente qual é o tempo de queda dessas 3 frutas, tá bom? E aí a gente vai lembrar do que a gente viu, por exemplo, em queda livre e lançamento vertical. Quando falarmos desse tempo de queda, a gente tem que relacionar a questão da altura. Então, a gente vai lembrar da fórmula que a gente tem relacionada a isso, né? A gente tem essa fórmula aqui, ó, que a altura ela é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. E o tempo, né, que é o que a gente quer descobrir, é igual a 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Então, a gente vai seguir um mesmo padrão, tá bom? Utilizando essa fórmula e analisando o que ela tem de variável, a gente consegue perceber uma coisa. Se iremos desprezar todas as forças dissipadas, a gente vai desprezar a relação da resistência do ar. E as únicas coisas que vão importar para que a gente consiga determinar essa altura, é justamente a gravidade e a altura que esse objeto tem. Perceberam que a altura é igual para todos? Se a altura é igual para todos, significa que T1 tem a mesma altura que T2, que tem a mesma altura que T3. Ambos têm a mesma gravidade também, porque eles estão na Terra, são liberados de uma prateleira. Então, qual será o tempo gasto? Adivinha? É isso mesmo. Os 3 tempos serão iguais, porque as 2 variáveis principais, que é a gravidade e a altura, elas serão iguais, tá bom? Então, qualquer objeto, independente da sua massa, claro, né? Se a gente for considerar essa questão da resistência do ar, a gente vai ter que eles irão cair em um mesmo período de tempo. No caso, T1 é igual a T2, que é igual a T3. Show! Deu para entender legal? O Enem, então, ele vai procurar essas questões do cotidiano. Claro que nem todo dia eu estou colocando fruta em uma prateleira e tirando elas, né? Mas a gente percebe tempos de queda de objetos, seja uma bola maior, uma bola menor, seja uma pedra, um tijolo, tudo isso a gente consegue analisar qual seria esse tempo de queda, tá bom? Espero que tenha ficado clara essa questão. Vamos para a próxima. A próxima questão a gente vai tratar, vamos ler primeiro e aí você vai analisar, né, sobre o que ela vai falar. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Aqui ele colocou um quadro, aí ele colocou velocidade e aceleração. Colocou os módulos, também. Perceba que a velocidade, quando o objeto para cima, ou seja, a velocidade para cima, no instante que ele joga o objeto, esse objeto ele vai ter uma velocidade, correto? Essa velocidade de partida, ele vai ter uma velocidade, e aí no momento ele vai atingir um ponto mais alto e aí ele retorna a ter um ganho de velocidade, ou seja, a velocidade é diferente de 0, né? Perceba também que ele colocou o seguinte, ó, que para cima e para baixo, velocidade diferente de 0. E esse indefinido, o que será isso, hein? Ele colocou que é V0. Bacana. E a aceleração? A aceleração para cima e para baixo, ela é diferente de 0, tá bom? Por quê? Porque se você lança um objeto para cima, você vai ter aquela resistência da gravidade, acredita? Ah, mas não vai ter resistência do ar, mas vai ter da gravidade. A gravidade não tende a nos puxar para baixo, então a gravidade ela tende a ser um movimento contrário.
E quando o objeto cai? Quando o objeto cai, ele tem uma aceleração também, gente. A aceleração da gravidade. Então, existe a aceleração da gravidade subindo, a aceleração da gravidade descendo. O que muda? O que muda é o sentido. Então, muda esse sinal que ele vai ter. A aceleração da gravidade, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, tá bom? Tudo isso ele analisa nessa tabela e vai anotando. Num lançamento vertical. Eu pedi para que vocês identificassem o conteúdo, né? Se é queda livre, lançamento vertical, mas de cara a gente já leu no início que é lançamento vertical. E essa questão era recente, é de 2023. Agora vamos para o comando da questão, que é o principal, tá? O comando da questão diz o seguinte: ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. A escolha que corresponde à combinação correta é... Olha que legal, aqui ele quer saber qual vai ser a escolha de velocidade e aceleração, respectivamente, né? Então, a gente tem que analisar o seguinte: ele quer saber isso de qualquer ponto? De baixo para cima, de cima para baixo? Não, ele quer saber da sua altura máxima. Então, a gente tem que lembrar aqui, um objeto, quando ele é lançado para cima, e aí ele atinge a sua altura máxima, tá? Nesse momento, a sua velocidade, ela é diferente de zero. Já quando o objeto atinge a sua altura máxima, qual é a velocidade dele, hein? Ela é diferente ou é igual a zero? Ela é igual a zero. E a gente consegue ver isso. Claro que é instantâneo, né? Quando a gente arremessa um objeto para cima, a gente percebe que ele tende a voltar. Só que no momento em que ele atinge a sua altura máxima, qual é a velocidade dele? Velocidade é igual a zero, tá bom? E ele vai sofrer ainda com questão a... Ele sofre alteração pela aceleração? Sim, ele sofre. Quando o objeto ele tende a entrar, chegando na sua altura máxima, a aceleração, ela vai lhe puxar para cima, ela vai lhe puxar para baixo, ela vai deixar de existir? Não, a aceleração ela ainda vai existir. Então eu já sei de uma coisa, a aceleração da gravidade ela é diferente de zero na altura máxima. E a velocidade, ela vai ser o quê? Zero ou diferente de zero? Zero. Acabei de mostrar, né? Então o objeto, quando ele chega à sua altura máxima, a sua velocidade é zero. E aí a sua aceleração ela é diferente de zero. Ela tende a puxar esse objeto, tá bom? Então, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa C, pessoal. É a que nos satisfaz aí. Velocidade igual a zero, é a aceleração diferente de zero. Então, viram como o Enem ele gosta de cobrar esse conteúdo? E essa questão é 2023, é recente, e aí ele colocou um conceito básico que a gente tem relacionada a lançamento vertical e queda livre. Os dois exercícios que a gente resolveu, a gente conseguiu fazer pela parte teórica. Vai ter cálculo? Pode ser que tenha, mas não vai fugir dessa lógica e desse raciocínio. Se você não entendeu, procure ver nossos vídeos relacionados a MOVE e nosso vídeo relacionado à queda livre e lançamento vertical. Espero que tenha ficado claro. Veja de novo a questão e a gente se vê no próximo, tá bom? Tchau!